Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BRCR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Qual é o gestor? Então, comenta aí pra gente, que é muito importante o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 2.952 inscritos e almejamos alcançar 3.000 no final do ano ou, quem sabe, até o final de novembro. Contamos com a sua ajuda aí para nossa meta. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique nesse botão azul, seja membro, e descubra os benefícios de se tornar membro. Você vai ver que o valor inicial é irrisório, é bem baratinho, e você já vai fazer jus a diversos benefícios. Tá? Dentre os benefícios, você participa de um grupo fechado de Telegram, a gente vai começar com um grupo de estudo, você pede vídeo antecipado aí, você tem direito a diversos benefícios, tá bom? Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Cleiton Braga. Ele falou assim, ó: estou aprendendo muito com o seu conteúdo. Atualizo a análise do BRCR. A gente está aqui para trazer a respeito do BRCR hoje, beleza? Vamos lá. Esse fundo é do setor de lajes. Depois de shopping, esse é o segundo setor que mais sofreu. Esse fundo, ele foi lançado em dezembro de 2010, é o BC Fund, famoso aí, entre aspas, né? É um dos mais antigos da bolsa aí. Ele foi lançado na base 100, tem como gestor o BTG Pactual, mandato renda e conta com a liquidez bem alta aí, ó, de 2 milhões e 600 mil por dia, isso em média. Os usuários do site dão nota de 3 de 5 para esse fundo. Ele tem represtação no IFIX, uma represtação alta, é um fundo grande, tá? Ele conta com 1,89% do IFIX e tem aí 26 milhões de cotas. Em termos de preço sobre valor patrimonial, você nota que o fundo vem sofrendo muito mesmo. Então esse fundo ele já vinha com desconto antes dessa situação atual de queda de todo o mercado imobiliário, e esse fundo, com esse cenário, ele está sofrendo muito mais. Então atualmente esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,59. Então ele está com 41% de desconto. Note que é um fundo bilionário que vale 2 bilhões e 800 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 1 bilhão e 600 milhões. Então, assim, é um fundo dos maiores, antigos, mas mesmo assim o pessoal tem batido muito nesse fundo. Isso é uma observação que eu tenho visto a respeito dos fundos da BTG. Muitos fundos da BTG e a BTG tem sofrido bastante para atuar com esses fundos dela. Então, olha só, um fundo que vale R$ 107 as suas cotas, só que o mercado está aceitando pagar apenas 62. Tendo o mês 9 como referência, é um fundo bem grande, ó, que conta com 130 mil cotistas. Vamos à frente aí. Em termos de valor que está sendo negociado atualmente, esse fundo está sendo negociado a R$ 162,90. Inclusive, é a mínima no último ano aí. E esse fundo no ano... Note que ele foi negociado aí o máximo a R$ 91,80 e isso é abaixo do que o seu valor patrimonial. Então aqui, ó, com exceção do final de 2019, que todo o mercado estava bem aquecido, era um mercado de alta e tudo, que esse fundo chegou a atingir patamares aqui, ó, de R$ 124, de lá para cá foi só ladeira abaixo. Veio um momento pandêmico aqui, ó, em março do ano passado, né, e bate bastante no fundo. O fundo cai a patamares aí de R$ 84, só que atualmente, só para vocês terem noção o quanto esse fundo está sofrendo. Atualmente esse fundo já está sendo negociado a patamares mais baixos do que o momento pandêmico lá. Então, após o momento pandêmico, o fundo dá uma pequena recuperada, ainda patamares de R$ 96, só que desde mais ou menos o mês 7 do ano passado, o fundo vem com uma queda bem considerável para os patamares de R$ 84, que aí sim volta a patamares pré-pandêmicos aqui, ó, patamares pandêmicos. Só que desde o mês 7 desse ano, mais ou menos, esse fundo vem sofrendo ainda mais. E agora você pode observar que teve uma queda bem abrupta, uma queda bem forte recentemente. Parte dessa queda é em razão
do mercado como um todo que está sofrendo, mas esse fundo está sofrendo muito mais. Dentro da estrutura do relatório, a gente vai tentar identificar alguns possíveis pontos para o mercado estar bem desconfiado desse fundo aí, tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Teve uma entrega bem extraordinária em 2019. Provavelmente pode ser amortização ou venda de algum imóvel. É um fundo que eu não acompanhava. E agora que eu faço um trabalho de pessoa pública, entre aspas, né? Então agora eu tenho estudado muito mais fundos aí do que antes eu estudava, tá? Então acontece, a gente vê de uma certa forma que é um fundo antigo, com histórico. É um fundo que tem regularidade na entrega dos seus rendimentos. Então, assim, nesse ponto é um ponto positivo. E aí teve até essa entrega extraordinária. Então, no corrente ano de 2021, você vai ver que o fundo está funcionando como um reloginho, ó, e a entrega agora de novembro representa 46 centavos. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu o ano passado, aí, ó, no meio do ano passado. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, aqui já a entrega de dividendos, de rendimentos do último ano, né, nos últimos 12 meses. Então, a gente observa que desde dezembro, né, com entrega de dezembro, que o fundo tem como data base provavelmente o 5º dia útil. Então, em dezembro do ano passado, esse fundo anunciou. Ele fez o seu anúncio e pagou 49 centavos de dividendo. Só que nessa época, dezembro do ano passado, o fundo já estava negociando abaixo do VP, R$ 87. Esboça uma pequena reação no fechamento do mês, no próximo mês, de janeiro. Mas desde janeiro do corrente ano, esse fundo vem caindo, ó, 91. 89, 84, aí ele ficou lateralizado 84 durante os meses, cai mais um pouco, ultrapassa a barreira, né? 83, 80, 79, 73, 72, 65. Então a gente vê que mês após mês, o fundo cada vez mais vem caindo as suas cotações. E o que acontece também? Eu para me posicionar num fundo de tijolo, isso antes do momento pandêmico, tá? Eu exigia um prêmio de 0,6% ao mês. Era o mínimo que eu me posicionaria no fundo de tijolo. Então era muito difícil se posicionar, porque fundo de tijolo, os yields geralmente são baixos. É desse patamar aqui para baixo. E você observa o seguinte, que em tese, esse fundo entrega pouco, mesmo com os descontos que ele vinha tendo. Então, talvez esse fosse o ponto que mais o mercado bateu nesse fundo, porque ele estava entregando pouco, o mercado foi desvalorizando para chegar no patamar aceitável. E para entrar no patamar que eu reputo ser aceitável, esse fundo só entrou no mês 9, para quando as suas cotas caíram para R$ 73, que é só aí que o fundo começou a entregar 0,6%. Então, assim, é um ponto assim que complicado. Sabe, tipo, agora que caiu mais ainda as suas cotas, já está representando 0,7. Então, quem se posiciona de agora para frente, né, pode receber bons yields aí numa possível recuperação do mercado aí. Contudo, a gente vai ver todos os riscos mais para frente lá dentro do relatório. Continuando, na data de fechamento aqui, ó, que era R$ 65, note que já caiu mais que isso ainda. Então, era 0,71 yield, ó, hoje já representa 0,73. Então, no acumulado do ano, ele vem com um acumulado de quase 9%, que é um yield aí para fundo de tijolo, um bom yield aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e ele vem trazer alguns destaques. E aqui parte desses destaques a gente já viu. Então a gente vai ver esses destaques negativos aqui do fundo. Ó. Vacância financeira de 15% e vacância física de 23%. Apesar de ser uma vacância alta, não é tanto assim, porque já teve fundos que eu trouxe vídeos aqui no canal com 30%, 40% de vacância. Tá alta? Tá, mas tendo em vista o momento e tudo, a recuperação do cenário, é algo aceitável. Então o que a gente observa é o seguinte, financeiramente mesmo, a vacância ainda chega a ser menor. Então, como que o fundo está com a vacância, entre aspas, tá só de 15% e está entregando tão pouco? Então, para mim, é um fundo assim que não gosto do yield que esse fundo entrega. Mesmo que ele se recupere, a tendência é que esse fundo não seja um bom pagador de dividendos. Ele tem um ponto positivo de ter histórico, ser antigo, né? Ele é bem diversificado, conta com 14 imóveis. A grande maioria dos seus imóveis, 78% dos seus imóveis, ele tem padrão ou AAA ou A. Então, assim, tem pontos muito positivos aí. Mas, já antecipo que eu só tenho um fundo da gestora BTG, do setor agro, o Betal eu tenho, mas eu procuro geralmente não me posicionar em fundos que a BTG é administradora ou gestora, tá? Vamos à frente aí, vamos lá.
Aqui a gente observa o comentário do gestor. Eu não vou ler tudo, mas a gente vai ver por alto aqui. Ó. Os números, fechamento terceiro trimestre, mostram a recuperação da absorção líquida de São Paulo, que fechou positiva pela primeira vez. Aí ele fala, além disso, tivemos entrega de novos estoques mais baixa, ajudando a contribuir para esse resultado. Dessa forma, os ativos AAA/A, localizados nas regiões CBD, finalizaram o trimestre com a vacância um pouco superior a 25%. Enquanto nesse período a vacância do fundo permaneceu em patamar inferior, mesmo sendo bastante influenciada por um único ativo, o Senesp. E a gente vai ver que aqui esse é o grande problema que tem funcionado como uma âncora para o fundo. A gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui ele fala sobre rentabilidade, essa parte que eu não vou ler. Qualquer coisa você pausa o vídeo e olha com atenção aí, tá? Vamos à frente aí, vamos lá. O que acontece? Eu não vejo isso nos demais fundos, pessoal. Não interessa se é tijolo, se é fundo, sabe? Não é comum esse tipo de situação aqui. Então, assim, eu só percebi que isso aqui eu não tinha trazido no momento de gravar o vídeo. Então, aquele relatório que a gente vê lá, com as receitas, com as despesas, taxa de administração, o que gerou, o que pagou, o fundo, né, dá essa ideia, dessa notícia aqui, ó. Devido ao processo de auditoria das demonstrações financeiras anuais do fundo, este relatório não inclui as informações financeiras do mês imediatamente anterior a setembro de 2021, que seria para a gente ver os últimos movimentos do fundo, né? Então, assim, é uma situação estranha de eles trazerem um relatório gerencial sem a movimentação aí, sei lá, a BTG tem disso. Os relatórios da BTG não costumam ser muito bons, não. Ele tem se surpreendido bem no Betal, mas é um ponto muito ruim da gestora BTG, os seus relatórios gerenciais. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê os imóveis que esse fundo possui. Caso você demonstre ter interesse por esse ativo, os imóveis que ele tem, assim... Um dos pontos que eu tento alertar quando a pessoa investe em fundos imobiliários, você não está investindo nesse número aqui, ó, nesse ticker. BR, você não está investindo no BRCR11. Você está investindo nestes imóveis aqui. Aqui tem um por um dos imóveis, ó. Eldorado, BFC, Senado, CJ. E aqui é o problema do fundo, a âncora, o Senesp aí, ó. Esse é um imóvel que traz bastante problema para o fundo aí. Aí Sucupira, Diamond, Volkswagen, Buriti. Então tem muitos imóveis, é um ponto positivo aí tudo, mas caso você se interesse, é esse o ponto que você tem que pensar. Poxa, vamos pensar aqui. Se você quer segurança, você quer um fundo diversificado e tudo, ainda assim eu não investiria nesse fundo, apesar dele ter excelentes imóveis, porque como eu disse, para mim esse fundo não dá um retorno atrativo, ainda mais pelo tanto de imóveis que ele tem. Então os imóveis que esse fundo tem são bons imóveis, mas ele não consegue gerar um yield tão bom. Enfim, a gente vai olhar aqui no relatório os detalhes aqui de percentual do ativo e a vacância do ativo. Então a gente vai ficar atento aqui com esses ativos aqui, ó. 56% Senesp é a grande âncora do fundo. Que mais? O BFC, 8% de vacância. O Diamond Tower, 30% de vacância. O EZ Towers, 7,8% de vacância, e mais outro problema aqui, ó, o Sucupira, com mais 20% de vacância. Então, as vacâncias totais do fundo representam 23%, mas a gente vê que individualmente, principalmente, ó, o Senesp, o Diamond Tower e o Sucupira, são 3 imóveis que têm puxado para baixo aí a situação do fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê as diversificações de receita do fundo, né? 69%, quase que 3 quartos aí das receitas, 69% das receitas vem dos imóveis AAA. Aí ele vai ter ali mais quase 9% de padrão A e, por fim, 22% de padrão B. Receita por setor. Então a gente vê que ele traz diversos aqui como 60%. Então, setor financeiro, 16%, automobilístico, 9%, seguros. Então, ele tem diversificação por diversos segmentos da nossa questão econômica aí. Receita por região. Então, ele é um fundo que tem imóveis só no Sudeste. Então, ele tem 76% de seus imóveis em São Paulo e ele tem um restolho ali de 23% lá no Rio de Janeiro. E aqui a gente vê a vacância por ativo, né? Então, Diamond Tower, Eldorado, Sucupira, BB, os outros, Senesp, tá? Vamos à frente aí, vamos lá.
Aqui a gente também vê os índices de reajuste do fundo. O fundo tem seus reajustes de uma certa forma equilibrada. 53% pelo IPCA, 43% pelo IGPM e um restinho aí pelo IPC. Quais os tipos de contrato? Na sua imensa maioria, 84%, esse fundo tem contratos típicos e mais 15% de contratos atípicos. Então, assim, quanto mais equilibrado isso aqui, na minha opinião, melhor. Como o fundo tem uma porcentagem muito grande de contratos atípicos, além daquele risco que hoje a gente vê de vacância, o risco de, isso pode não ser um risco, mas para mim que eu revejo como um ponto negativo dele pagar um yield baixo, tá? Você ainda pode estar incorrendo no risco de, como os contratos são típicos, os inquilinos podem, caso queiram, sair do imóvel com muito mais facilidade. Então você também está incorrendo nesse tipo de risco, por exemplo, ainda mais tendo em vista que representa 85% dos contratos do fundo. Continuando, a gente vê aqui, ó. Neste ano, venceu pouquíssimos contratos, 0,1%. Ano que vem vai vencer 3%. E aí, 2023 começa a ter números maiores, ó, 9,4%. 2024 já com 22,9%. 2025 com 10,8%. E acima de 2025 já representa aí 50% dos contratos. Então, 2023 já começa a ter um percentual alto aí de vencimento dos contratos. Então, um ponto de atenção também do fundo. Aqui a gente vê outro ponto de atenção. Ora, o fundo é dependente de um único inquilino em 15% das receitas, que eu acho isso aqui um pouco assim, preocupante, você estar na mão de um único inquilino e ele te representar 15%. Então isso aqui para mim é mais outro ponto de atenção, mais outro ponto de risco que o fundo possui. Os demais inquilinos, que tem mais percentil aqui, ó, é 7,6, 6,2. Então assim, está mais diversificado aí, está com um risco um pouco mais mitigado. Então em termos de inquilino, o único que está concentrado aí seria a Petrobras. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê a localização dos imóveis que esse fundo possui. Então ele vai ter ali, ó, 10 imóveis em São Paulo, né? Como a gente viu, ele tem 14 imóveis. E aqui a gente vê as regiões de São Paulo, para quem conhece, né? Próximo ao Morumbi aqui, ó, Jardins, próximo a Pinheiros. Então, assim, é um fundo com o imóvel. Não está nas regiões prime de São Paulo, né? Não está nas regiões centrais, mas ele tem diversos ativos aí espalhados pela São Paulo. Então, todos esses imóveis aqui estão na parte de São Paulo. E aqui a gente vê os imóveis que são da parte do Rio de Janeiro. Aí, Rio de Janeiro, ele tem apenas 4 imóveis, tá? Senado, MV9, Cell Office e Montreal. Vamos à frente aí, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito do BRCR são somente essas informações. Então eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós o que você achou desse fundo imobiliário. Você topa correr o risco de vacância? Tem uma estratégia de mercado que alguns chamam de compra de vacância. Que é você se posicionar nesse fundo almejando que no futuro ele se recupere e volte a alocar. E aí você ganha com a valorização. Nesse momento você não está comprando o yield, você está comprando a vacância do fundo, tá? Esse é um movimento bastante arriscado, tendo em vista que pode ser que o fundo não volte mais ou que ele demore muito tempo para voltar aos patamares. Então, isso é uma estratégia muito arriscada caso você decida optar por essa estratégia. Aqui eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreve no canal e ative o sino, caso você queira nos ajudar na meta. Estamos bem pertinho ali dos 3.000 inscritos. Acredito que vamos alcançar isso até o dia 15 ou no máximo dia 20 de novembro. Era até o final do ano, mas na verdade a gente sonhava em alcançar 1.000 inscritos até o final do ano. Já estamos indo para uma meta aí acima de 3.000 inscritos até o final do ano. Talvez, quem sabe, sonhar com 4.000 até o final do ano. Então, estamos muito acima das expectativas. Muito obrigado mesmo a todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique nesse botão azul que você vê aí no canal e só dá uma olhada.
você vai ver que o valor é bem irrisório mesmo. Eu coloquei um valor bem baixo, só para não dizer que tá ficando de graça. Por quê? Eu quero que o nosso grupo do Telegram, por exemplo, seja um grupo fechado só para os membros, que ele tenha o mínimo de pessoas possíveis para que a gente possa dar o máximo de atenção, possa atender, responder. Diariamente eu tenho ali 5, 10 pessoas tirando dúvidas comigo no privado ou dúvidas por meio lá do grupo. Então a gente tem um grupo bem interessante, com bastante ajuda. O pessoal faz vários debates interessantes, né? Além disso, vocês têm preferência na hora de pedir vídeos, tem diversos benefícios exclusivos aí para os membros, beleza? Então muito obrigado, Cleiton, pela sugestão de vídeo. E eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns outros vídeos a respeito aqui desse fundo, mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.